Neste vídeo você vai ver todos os recursos que o Adobe Bridge tem para trazer mais agilidade no seu fluxo de trabalho. Oi, eu sou Ed Lopes e você está no canal mais top sobre Photoshop. Quero começar dizendo que eu tentei por tudo fazer com que esse vídeo ficasse aí com no máximo 15 minutos, mas é impossível explicar bem explicado todos os recursos que o Adobe Bridge traz para o seu fluxo de trabalho em menos de 15 minutos, tá? Por isso o vídeo ficou do tamanho que ficou e eu recomendo que você veja ele em partes. Ele está dividido em capítulos e tenho certeza que depois que você ver esse vídeo, o tempo que você dedicou nele vai ser recuperado, porque você vai trabalhar de maneira mais rápido e mais eficiente aí, utilizando a partir de hoje o Adobe Bridge no seu fluxo de trabalho. Seja você um design gráfico, seja você um fotógrafo. Eu quero começar aqui apresentando exatamente como que é o Bridge. Você pode ver que ele se assemelha muito com o Explorer do Windows e basicamente é isso. Essa é uma das coisas que o Bridge faz. Uma coisa interessante que foi adicionada há pouco tempo é que agora você pode aqui adicionar algumas abas. Então, por exemplo, eu tenho aqui conteúdo Bridge, que é o conteúdo dessa aula. Eu tenho uma aba aqui do Adobe Stock, que são uma pasta que tem as imagens que eu baixo aqui lá do site da Adobe, e tenho aqui a minha área de trabalho. Então você pode ir criando aqui, e isso ajuda muito, porque antigamente só tinha uma, e depois que isso aqui foi implementado, isso aqui ajudou demais, tá? Você vê que tem aqui umas ferramentas, uma área de trabalho, aqui eu tenho alguns painéis e eu vou explicar isso daqui, os principais elementos que contém aqui dentro do Adobe Bridge para você entender como é que funciona. E aqui na pasta de exibição, eu já vou clicar aqui, que essa é uma das coisas mais básicas que existe dentro do Adobe Bridge, que é ele exibe as miniaturas dos programas da Adobe. Por exemplo, no Windows, você não tem ali uma miniatura de Photoshop. Eu sei que tem ali alguns programas, extensões que você coloca, mas essas extensões eu já testei e elas não funcionam bem, elas deixam de funcionar depois de um tempo, tem que atualizar, enfim. E aqui você tem uma solução da própria Adobe para isso, né? Então você consegue ver miniatura do Illustrator, do InDesign, do Photoshop e de outros programas aqui da Adobe. Como você pode ver, ó, eu tenho aqui os meus arquivos PSD, JPEG, mas se eu tivesse aqui Illustrator, EPS, eu conseguiria ver as miniaturas desses arquivos. Uma coisa interessante também é que eu posso aqui nesse slide aumentar ou diminuir o tamanho da minha miniatura. Eu gosto disso porque às vezes você quer ver mais elementos dentro de uma mesma tela, ou às vezes você quer ver elementos com mais detalhes. Então esse slide aqui eu acho ele muito bom. Eu tenho aqui algumas outras opções de visualização, mas eu recomendo que você faça o teste dessas visualizações, que assim que você fizer o teste, você vai saber exatamente para que serve cada um, e muito melhor do que eu ficar te falando, mas só para te dar aí um norte do que você pode fazer aqui com a Adobe Bridge. Você tem aqui o caminho que você está seguindo, então se eu fizer aqui, ó, você pode ver que eu tenho um caminho. Se eu copiar este caminho aqui e colocar numa pasta normal, vamos lá, vou vir aqui, ó, pronto, e aí eu vou abrir aqui exatamente o meu arquivo. Ó, como eu falei, o Windows não exibe miniaturas de Photoshop, eu só tenho aqui esses 3 JPEG. E aqui no Adobe Bridge você consegue ver essas miniaturas normalmente. Nós temos uma meta aqui de chegar a 10 mil inscritos até o final do ano. Para isso, eu preciso da sua colaboração. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal e ajude a gente a bater essa meta. Outra coisa que eu gosto do Bridge é porque é fácil organizar os arquivos com ele. Ó. Eu vou aqui diminuir para você ter uma ideia. Ó. Eu tenho aqui arquivo em PSD, arquivo em AI, arquivo em EPS, PNG e acho que deve ter algum JPEG espalhado por aí.
Aqui nesse quadrado aqui, ó, o que que você consegue ver? Você está vendo aqui, ó, classificar por texto. Texto, na verdade, deveria ser classificado por extensão, porque você pode ver que os arquivos eles estão separados por extensão. Se eu colocar aqui por nome, que é o nome do arquivo, você pode ver que fica bem diferente. Aqui eu tenho a sequência alfabética do nome dos arquivos, então você vê que está tudo misturado. E eu tenho aqui também outras opções de como você pode classificar esses arquivos que você tem, e isso aqui ajuda demais. Por exemplo, por texto, eu não quero que esses arquivos EPS estejam aqui, porque eu fiz, sei lá, qualquer coisa, eu já salvei ele em outro formato. Então eu posso vir aqui, ó, selecionei todos os EPS e agora eu apaguei. Isso aí fica muito fácil. Eu tenho aqui, não sei, eu quero que esse JPEG eles tenham aqui uns outros nomes. Eu vou colocar aqui, já eu falo do renomear, tá? E isso daqui ajuda muito você a organizar os seus arquivos de maneira muito fácil, de maneira muito rápida. Essa parte aqui de classificação, eu acho isso aqui muito importante porque quem trabalha com fotografia ou quem tem vários arquivos para tentar achar o melhor, essa classificação ajuda. Como que ela funciona? Por exemplo, eu seleciono aqui um arquivo qualquer e se eu gostei dele, eu posso aqui colocar Ctrl 1 ou então eu posso vir aqui, ó, em arquivo, rótulo. E aí em rótulo você vê que eu tenho todas essas opções aqui, ó. Eu tenho estrela, rejeitar, excluir e eu tenho aqui essas cores também. Eu posso colocar aqui, ó, aprovado. Então eu tenho 1 e aprovado. Eu posso colocar aqui com o botão direito também, eu posso vir aqui em rótulo e colocar segundo. Eu posso, sei lá, vir aqui agora e vamos dizer que essa daqui também vai. Então vamos lá, rótulo, aprovado, e eu vou colocar esse aqui com 2 estrelas. Eu dou um Ctrl 2, tá? E aí ele já aparece aqui, ó, 2 estrelas, Ctrl 2, 2 estrelas. Se fosse Ctrl 5, seriam 5 estrelas, né? Todos os atalhos você consegue ver ele em rótulo. Eu posso até mesmo trocar de cor. Vamos aqui em Ctrl 9 e aí você vê que eu já mudei a cor. O que é interessante disso é porque eu posso pedir para o Bridge classificar esses arquivos por classificação. Então tá aqui, ó. Então ele vem todas as classificações aqui, ó. Ele prioriza as estrelas da menor para da menor para maior, então 1 estrela, 2 estrelas, 5 estrelas. Se eu configurar isso aqui para 3 estrelas, automaticamente ele já mudou de lugar. E as cores, elas não têm classificação, é apenas visual. Você acabou de fazer umas imagens, ou você quer fazer uma coletânea, ou você baixou alguma coisa. Por exemplo, quando você baixa coisas do WhatsApp, como que vem lá? Vem WhatsApp, ponto tal, ponto data, ponto um monte de número, e você, cara, queria só colocar uns nomes para não ficar essa confusão que tem de nome do WhatsApp. Então, o que você faz? Você vai ter que ir lá e renomear tudo. Pô, mas eu queria renomear isso mais fácil. O Bridge tem uma ferramenta muito mais eficiente do que o Windows para renomear. Selecionei tudo aqui com Ctrl A, agora eu venho aqui em Ctrl Shift R, ele vai abrir aqui essa janela. Cara, essa janela aqui é uma das coisas que eu mais gosto no Bridge, é justamente isso. Eu escolho qual tipo de nome eu vou colocar da imagem. Então, ó, tá aqui texto. Se eu coloco aqui na setinha, você vê que eu tenho todas essas opções. E veja só, não é porque aqui em cima é texto, não, que ele vai ser sempre texto. Eu posso modificar isso aqui a hora que eu quiser. Eu vou colocar aqui, ó, letra de sequência. Pronto, maiúsculas. Depois vem o número de sequência. Depois eu posso colocar aqui, ó, um novo texto que é o nome da pasta que eu quero. Por exemplo, criação, sei lá. Aí eu falo, não, cara, tá invertido, criação tem que ser em primeiro. Então o que que eu faço? Eu só jogo lá para cima, tá aqui, opa, vem cá, vamos lá para cima. Ai, meu Deus do céu. Volta.
Aí, pronto, ó. Tá aqui, nova extensão, eu posso modificar isso aqui a, sei lá, vamos colocar aqui, ó, número de sequência, eu quero 3 dígitos, pronto. Ah, eu preciso aqui de um traço depois do número, então vamos colocar aqui, ó, texto, vamos colocar aqui um traço, e para não ficar coisa, vamos colocar aqui outro traço, e vamos modificar isso aqui, ó, para letra de sequência em maiúsculo. E aqui embaixo fica o nome, ó, criação 001-A. Aí vai ter criação 001-B. Aí se tiver mais de, sei lá, 26 imagens, que é o tanto de letra, vai ficar A2, A3 e assim sucessivamente, tá? Então você tem várias opções de como você criar, renomear essas imagens. E uma coisa interessante é as opções, ó. Eu tenho aqui, ó, pasta de destino, eu tenho aqui a possibilidade de preservar esse nome como metadados XMP, tá? Caso você queira deixar o nome original, eu achava que isso não era uma besteira, mas algumas vezes eu pensei, nossa, se eu tivesse o nome original da imagem, ia ser bom porque eu saberia o que é alguma coisa, enfim. Mas é raro eu precisar, às vezes que eu precisei disso, geralmente essa renomeação aqui de nome serve. Eu geralmente, ó, eu só utilizo texto, aqui, ó, por exemplo, criação, vamos lá, colocar com letra maiúscula, eu coloco um traço para não ficar tudo junto e coloco aqui número de sequência de 3 dígitos. Então, quando eu renomear, aqui, ó, criação 009. Eu faço fotos de produto, gastronomia e às vezes eu tenho que fazer algumas fotos de modelo. No caso aqui, ó, eu tenho aqui essa pasta aqui da Giovana e o que a gente fez? A gente teve que fazer umas fotos para essa empresa aqui, Guará Black. Então você pode ver que eu tenho aqui um monte de imagem, a gente fez alguns testes de imagem e olha só que interessante o que eu tenho aqui, ó. Você pode ver que eu tenho uma pilha de imagem e olha, tá passando rapidinho ali, ó, todas as imagens que eu tenho. Por quê? Dentro aqui do Bridge, eu posso selecionar essas imagens, eu dou um Ctrl G, ele agrupa. Ah, eu não quero ver essas imagens agrupadas. Ctrl e seta para a direita, ele vai abrir. Ou então, Ctrl Shift G, eu desagrupo essas imagens. Outra coisa interessante para quem é fotógrafo, eu tenho aqui, ó, essas imagens estão em CR3, ó. Eu selecionei todas, eu vou aqui voltar com o botão, aqui, ó, desenvolver configurações, ó, limpar configurações. O que é isso? Isso aqui é o meu arquivo RAW original, sem nenhum tipo de edição. Então, se eu pegar aqui uma foto aqui da Giovana, então tá desse jeito. Ah, eu quero aqui um pouco mais claro. Então, vamos abrir aqui, ó, duplo clique. Ele já vai abrir aqui o Photoshop para abrir aqui a aba do Adobe Camera Raw, e aí você pode ver que eu posso fazer aqui os ajustes que eu achar aqui necessário nessa imagem, por exemplo. Então vamos lá, clareei, pronto. Vou dar aqui um concluído. Concluir, volto aqui no Bridge, por exemplo, e eu quero que todas essas fotos tenham a mesma configuração. Então venho aqui, desenvolver configurações, copiar, e venho aqui agora e colo elas, desenvolver configurações, colar configurações. Pronto. E ainda ele me pergunta, Ed, o que você quer colar? Caso eu tenha alguma configuração que eu não queira em todas as fotos, eu posso aqui desmarcar e aí eu vou e dou OK. Agora todas as minhas imagens vai ter a mesma configuração. Eu que trabalho com fotografia de produto, que você tem que usar aquele color check lá, então o que eu faço? Eu abro uma foto com aquele color check, faço a configuração, copio a configuração e coloco em todas as fotos, né? E claro, se é fotógrafo, você tem o arquivo aqui CR3 e se você quiser exportar isso aqui para DNG, é só você selecionar tudo e jogar isso aqui para DNG. Se você é fotógrafo, fica aí a dica para você utilizar o Adobe Bridge aí também. Na parte de ferramentas, o Bridge tem algumas coisas bem interessantes. Aqui em ferramentas, eu tenho aqui em Photoshop, onde eu
eu utilizo na maior parte do tempo, e uma das coisas que eu gosto muito é esse processador de imagem. Eu vou clicar aqui em processador de imagem, ele já vai abrir aqui o Photoshop, e aí ele me traz esta janela aqui, aonde eu falo para ele se eu quero salvar no mesmo local, se eu quero colocar numa pasta diferente, eu quero salvar esse arquivo como, entendeu? Ele ainda me dá a possibilidade de converter para sRGB para mandar pela internet. Eu posso aqui salvar em TIFF e pode inclusive executar uma ação dentro dessa janela aqui. Assim que você executar, ele vai carregar e vai fazer tudo o que você mandou aqui, ó. Eu utilizo demais isso. Eu tenho ainda outras ferramentas interessantes aqui, ó, sobre metadados, tá? Eu vou falar sobre metadados já já. E no Illustrator eu também tenho a opção de traçado de imagem, que para mim não é tão interessante, tá? No Photoshop, como é o que a gente mais usa aqui, ó, eu tenho ainda isso aqui, página de amostra, que é uma ferramenta muito interessante para fazer mosaico de foto, e eu vou falar dela já já. Eu tenho aqui correção de lente, que eu não utilizo isso, carregar arquivos em camadas no Photoshop. Para mim isso daqui é interessante, porque às vezes quando eu faço foto de produto, eu preciso fazer o tal do staking de foto, que é o empilhamento de foto. Eu utilizo às vezes o Photoshop, mas geralmente eu utilizo um programa que chama Helio Focus, que ele é mais eficiente do que o Photoshop para fazer isso. Eu tenho mesclar HDR. A HDR foi um efeito muito famoso, aí, acho que nos anos 2010, por aí, até 2015, tem um fotógrafo que chama Dave Hill. Nossa, ele tinha umas fotos, cara, sensacional com esse efeito aqui HDR. Quem é fotógrafo deve saber mais. Esse PhotoMerge aqui eu quase não uso ele, e esse processar coleções aqui também não. Esse PhotoMerge aqui, ó, só explicando o que é, se você faz uma foto panorâmica com celular, então não sei se você sabe como é que faz isso, o celular tem a própria ferramenta, mas se você tiver, por exemplo, uma câmera profissional, o que você vai fazer? Você vai pegar a foto de uma paisagem, você tira, aí você movimenta um pouco, né, ainda pegando espaço da foto anterior, tira, e aí você coloca isso no Photoshop e ele vai ler a imagem como um todo, e aí ele consegue montar essas imagens. Como eu quase não faço foto panorâmica, né, então eu não utilizo isso. Mas essas ferramentas aqui são ferramentas muito interessantes que eu sempre utilizo aqui dentro do Adobe Bridge e que eu acho mais fácil do que fazer isso lá dentro do Photoshop. O Adobe Bridge, ele tem várias áreas de trabalho como a maioria dos programas. Então, eu vou mostrar para vocês as diferenças principais entre essas áreas de trabalho, porque algumas têm umas ferramentas bem interessantes, tá? Bom, essa primeira que vocês estão vendo, ela tem meu nome porque eu configurei essa área de trabalho e salvei ela com o meu nome de acordo com as necessidades do meu trabalho. Então, por isso ela está dessa forma, visualizando o maior número possível de miniaturas dentro dessa janela. Quando eu clico aqui em Essenciais, essa daqui já é do Adobe Bridge, ele já abre essa configuração. Então você vê que ele diminui meu espaço de miniatura, apesar que eu ainda consigo aqui, ó, aumentar, mas ele já ocupa aqui qual que é a imagem, um detalhe maior dela. E uma coisa interessante é que, se eu tivesse um vídeo ou um áudio, eu teria aqui um player e ele toca perfeitamente, então eu daria um play num vídeo, sairia vídeo com áudio, tudo direitinho para mim ver o que é. Posso adiantar, posso acelerar, enfim, isso aqui é muito importante. Alguns outros dados aqui importantes do arquivo, aqui nós temos aqui, ó, basicamente, falando o tamanho, qual o peso dele, 300 dB, Adobe RGB e outras configurações que você pode verificar aqui, mas esta janela, nós vamos falar dela daqui a pouco. Eu tenho aqui bibliotecas, que é a bibliotecas da Adobe, ele já vai abrir aqui as bibliotecas que você tem. Quase não utilizo isso aqui dentro do Bridge, mas eu utilizo muitas bibliotecas. Película também é algo que eu quase não utilizo, é mais para você ver a imagem num tamanho grande. E aqui em saída, eu tenho uma coisa aqui interessante, ó. Em saída é o seguinte, você vê que eu tenho aqui essa imagem, ela já está aqui tipo pré-definida, eu vou colocar aqui, ó, em redefinir, e você vai ver o seguinte, ele abre aqui essas opções e aqui você vai configurar
por exemplo, pode ser um A4, um A3, você vai definir o nome, o tamanho, eu tenho todas as configurações aqui e como que ela funciona. Eu vou selecionar aqui, ó, só para a gente ver, vou selecionar a primeira, vou selecionar aqui a última e vou jogar tudo aqui dentro. Você viu que eu criei aqui, ó, 2 páginas, então se eu clicar aqui na página 1, olha só como que isso aqui apareceu. Deixa eu voltar aqui, ó, porque eu quero fazer o seguinte para vocês, ó, exibição, áreas de trabalho, vou dar aqui um duplo clique, eu vou colocar aqui em saída, vou colocar aqui imagens e eu vou selecionar aqui essas imagens aqui. Pronto, selecionei todas e jogo elas aqui dentro. O que você pode ver é que elas encaixaram aqui perfeitamente no tamanho, porque eu já pré-defini esse tamanho. Fiz o cálculo matemático para que essas imagens fiquem aqui uma pertinho da outra. E por que que eu fiz isso aqui? Porque com esse tipo de situação aqui, ó, opa, deixa eu apagar aqui, eu tenho que retirar essas imagens, gente. Vamos aqui redefinir, pronto, e vou jogar tudo aqui dentro. Aí, legal. Então, vamos aqui para a página 1. Perfeito, página 1. Então, você pode ver que ela ocupou todos os espaços. Aqui em grades imagens é onde eu configuro o que eu vou querer de espaço, tamanho, se tem alguma margem, enfim. Dê uma olhada nisso daqui com calma, veja as possibilidades que você vai entender melhor. Mas uma coisa interessante disso aqui, dessa configuração de saída, é que assim que eu deixo tudo configurado, eu posso vir aqui, ó, e eu consigo criar uma imagem, por exemplo, como este mosaico aqui, ó. Você está vendo esse mosaico? Ó? Apertei, isso aqui eu criei fazendo essa imagem de saída com esse PDF, criei todas as imagens e aí eu consigo fazer esse mosaico. Eu poderia, por exemplo, imprimir isso aqui, sei lá, para fazer um checklist. Enfim, você vai definir qual é a melhor utilização que você tem para essa saída. E aqui em metadados eu tenho uma das coisas mais interessantes que eu acho aqui do Adobe Bridge. Isso aqui pode ser feito em outras abas, não precisa ser necessariamente nessa, mas, cara, eu acho isso aqui fantástico demais. Veja só, você utiliza aí bancos de imagens, certo? Então você assina, sei lá, o Shutterstock, FreePic, o Design lá, e o que que acontece? Esses arquivos, às vezes, não vêm com um nome muito atraente, ele vem com o nome do banco de imagem e às vezes seguido de um número, né? E isso daí não vai ajudar a gente a achar uma imagem. Por exemplo, eu estou dentro da mesma pasta que nós estamos vendo e eu vou fazer uma pesquisa aqui, ó, por dog, já que a maioria dos bancos usa as palavras em inglês, então você viu que apareceu aqui apenas 2 imagens. Por quê? Porque ela tem esse nome dog aqui no seu nome de arquivo. Agora nós vamos voltar aqui no Adobe Bridge e veja só, eu venho aqui nessa pesquisa, eu venho aqui nessa setinha, tá vendo pesquisa avançada? E eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pedir para o Bridge falar para mim quais são as imagens dentro dessa pasta que contém a palavra-chave dog. E aí eu vou clicar aqui em encontrar. Cara, olha só, ele me trouxe todas as imagens que contêm a palavra dog. Mas vamos voltar aqui na página do Windows e você vai ver que essas 2 imagens aqui, elas não apareceram, né? Olha só que coisa interessante. Não apareceu essa imagem. Por quê? Porque nós podemos melhorar essa pesquisa. Pesquisa avançada. Você está vendo o que vai ter aqui esse sinalzinho de mais? Eu vou colocar aqui, ó, nome do arquivo que contém dog. Aí ele vai fazer o seguinte para mim. Ele vai trazer para mim todas as imagens que contêm a palavra-chave dog e todas as imagens que têm nome do arquivo dog. Eu poderia criar aqui, ó, como você pode ver, eu tenho várias opções de como que eu posso fazer essa pesquisa avançada. Agora, eu vou clicar aqui em encontrar e já apareceu aqui, ó, as 2 imagens que estavam faltando. Ou seja, para quem baixa imagens de banco de imagem, se você não fizer esse tipo de pesquisa avançada, você vai ter que organizar suas imagens dentro de pasta ou ainda renomeá-las manualmente, o que vai ser uma perca de tempo muito grande.
Com a Adobe Bridge, você consegue fazer uma pesquisa avançada, não só por nome, mas você viu o tanto de possibilidades que eu tenho fazendo essa pesquisa aqui dentro do Adobe Bridge. Não precisa ser somente em metadados, tá? Eu só estou colocando aqui metadados porque a gente colocou a palavra-chave metadados, mas quando eu coloco aqui, por exemplo, alguma imagem, você pode ver que aqui em metadados eu coloco tudo o que está as palavras-chave, descrição, assunto de uma imagem. Então, quando você baixa uma imagem de um banco de dados, geralmente ele vem com assunto, ele vem com a descrição, ele vem com palavra-chave e outras coisas aí importantes dentro de uma imagem. Então, fica a dica aí, ó, se você utiliza banco de imagem, aliás, é o seguinte, se você utiliza banco de imagem, eu tenho um recado para dar para você, é rapidinho, veja o vídeo, cara, que eu tenho certeza que esse vídeo vai trazer informações aí importantes para o seu trabalho. Na descrição desse vídeo eu tenho o link dos principais bancos de imagens do mundo, onde eu disponibilizo todas as imagens feitas aqui em estúdio por mim, com equipamento profissional, estúdio profissional, e você pode utilizar essas imagens aí nos seus trabalhos de criação, design gráfico, rede social, direção de arte, e pode usar sem preocupação nenhuma, tá? Link na descrição e corre lá baixar. Então, se você utiliza bancos de imagem e quer fazer uma pesquisa eficiente aí dentro da sua pasta aí de downloads ou de onde você salva, essa pesquisa aqui do Bridge ajuda muito. E se você produz conteúdo para banco de imagem, Shutterstock, Freepik, Adobe Stock, enfim, não importa, eu vou dar uma dica aqui, cara, essencial para você, tá? Como você pode ver aqui, ó, eu tenho os metadados aqui do lado. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso acrescentar palavras-chave aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 pontos e vou colocar aqui... Já tenho aqui grama, mas eu vou colocar aqui, ó, em inglês, grama. Ela já está aqui, mas se eu quisesse colocar uma palavra a mais, eu colocaria. Ou então, cara, faz o seguinte, eu quero retirar essas palavras-chave. Eu só apago e eu vou acrescentando as palavras que eu quero colocar. Pode ser em inglês ou em português, enfim, você define. Quando eu faço essa troca, ou quando eu acrescento, é só você vir aqui em marcar e pronto, está feito. Cara, e veja só como que esses metadados é importante. Vamos pensar em maneiras de se vender. Você produz conteúdo para banco de imagem, correto? Certo. E aí você pensa o seguinte, pô, e se alguém encontra a minha imagem e ele quer me contratar, ou ele quer ver meu Instagram, ou ele quer ver outras imagens que eu tenho no banco de imagem, porque os bancos de imagem, às vezes, ele é meio esquisito de você pesquisar, enfim, não importa. Se você quer que as pessoas te achem, os metadados pode ser uma maneira eficiente de você fazer isso. Olha, por exemplo, para esta imagem aqui. Essa imagem é uma imagem de cachorro que foi baixado em algum banco de imagem que eu não vou lembrar qual que é, mas olha só, se eu quisesse entrar em contato por telefone com este fotógrafo, eu teria aqui, eu tenho o endereço dele, eu tenho o site dele, eu tenho o e-mail dele. Você pode fazer isso com as suas imagens e colocar esses metadados aí para que as pessoas possam te encontrar. Imagina que uma grande empresa gostou da sua foto, gostou da modelo que você colocou e quer te contratar. Alguns bancos de imagem, eles não têm nada para te encontrar. Eu acho que o único que tem é o Shutterstock. Os outros, cara, é impossível você entrar em contato com um produtor de conteúdo. Com os metadados aqui, pelo Adobe Bridge, você consegue fazer isso. E como é que você faz? Você insere os metadados aqui, ó, palavra-chave, descrição, assunto. Quando você arrasta isso para qualquer banco de imagem, ele já lê tudo que tem aqui e você não precisa fazer esse cadastro manualmente lá no banco de imagem. E, isso é uma mão na roda, eu sou obrigado a utilizar isso aqui porque eu vendo minhas imagens para bancos de imagem, mas, cara, isso aqui, se você não utiliza isso aqui ainda para vender, a partir de hoje, você vai utilizar o Bridge para fazer isso para você, porque, cara, isso é sensacional. Uma coisa interessante aqui também dos bancos de dados é que você pode vir aqui, ó, por exemplo, em dados EXIF, e você vê que eu tenho a data que essa foto foi feita, ó, 13/7/2009. Eu tenho a lente que foi feita tudinho.
No Shutterstock, por exemplo, eles não aceitam imagens muito antigas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui e eu mudo o EXIF dessa foto, da data dela. Eu vou modificar aqui, ó, e vamos colocar aqui uma foto qualquer, uma data qualquer. Vamos colocar aqui, ó, 2024. Pronto, eu vou aqui alterar e olha só, a data EXIF dele já veio para 2024. Se eu quisesse colocar a data de ontem, eu teria colocado. Isso daí é bom porque alguns bancos de imagem não aceitam data antiga das fotos que você produziu. Mas com isso aqui, você consegue alterar isso daí e ainda vender as suas imagens. Eu vou te explicar uma coisa, mas antes eu queria que você fizesse o seguinte, coloque esse vídeo aí em tela cheia, se ele não estiver ainda em tela cheia, porque eu sei que você vai gostar de ver isso. Ó. Eu tenho aqui a parte de exibição e você vê que eu tenho essas imagens. Então, se eu clico e aperto barra de espaço, ele aparece em tela cheia. Se eu quiser mudar de imagem, é só eu apertando a seta para a esquerda, para a direita, para baixo ou para cima, que ele vai mudando, tá? E aí você vê que eu tenho essas imagens mudando. Se eu quiser, por exemplo, construir um slide aqui com essas imagens, eu venho aqui exibir e você tem aqui, ó, apresentação de slides ou Ctrl L. Vamos dar aqui um Ctrl L. Então, ele já está executando os slides aqui, como você está vendo. Veja só que ele está rápido, mas você, poxa, eu queria que essas imagens fossem um pouco mais devagar. Então, eu vou dar aqui um ESC, eu vou vir aqui de novo em exibir, opções de apresentação de slide. Aqui eu tenho uma janela que tem várias opções aqui que você pode configurar para fazer essa apresentação de slides. Por exemplo, eu quero que os slides duram 5 segundos. Pronto, eu venho aqui em reproduzir e agora você vai ver que os slides ele vai demorar um pouquinho mais para passar. Eu tenho aqui 2 segundos, diferente de 1 segundo que eu tinha antes. Então, se você achar ainda que está muito rápido, eu posso vir aqui, ó, Ctrl Shift L, que é o atalho, e eu vou colocar aqui agora 5 segundos, tá? Reproduzir, e aí pronto. Agora as imagens vão demorar 5 segundos para trocar. E aí você consegue deixar essas imagens com mais detalhes. Se você quiser deixar isso numa apresentação rodando, isso aqui também serve, tá? Outra coisa interessante que eu tenho aqui em exibir, ó, é o modo de revisão. Então, por exemplo, vamos selecionar tudo, exibir modos de revisão. Olha como ele aparece. Isso aqui é, por exemplo, vamos ver quais são as imagens que eu quero para sei lá, para um portfólio para deixar aparecendo. Essa daqui tá boa, essa aqui tá boa, essa aqui tá boa, essa daqui não. O que eu faço? Eu só jogo seta para baixo. Essa daqui também não gostei. Pô, essa aqui ficou boa, essa ficou boa, isso aqui não, apesar desse cara ser muito bonito, mas essa daqui não, e essa daqui também não. Pô, essa aqui é legal, mas eu vou deixar só uma delas. Então eu vou tirar aqui a do dog e vou tirar aqui a da zebra. Pronto. E aí e essa aqui que está pequena. Pronto, eu tenho isso daqui, eu vou dar um ESC, agora você vê que só estão selecionadas as imagens que eu não coloquei com seta para baixo. Posso colocar aqui tudo junto, ó. E aí você está aqui selecionado com as imagens que você aprovou já. E uma coisa interessante é que é o seguinte, como a gente já ensinou como renomear, eu posso vir aqui e aprovados. Pronto, vou colocar aqui um tracinho, vou colocar aqui o número 1 e aí você já tem aí os aprovados. O restante aqui você pode selecionar isso daqui e dar um Ctrl G, porque afinal de contas você não quer ver mais, tá? E cara, aqui ó, eu tenho ainda a opção de aqui dentro, eu posso criar uma nova pasta, eu vou colocar aqui ó, recusados. Pronto, coloquei em recusados, seleciono aqui tudo, pronto, selecionei. E joguei aqui dentro, ele modificou e agora eu só tenho essas pastas aqui com os aprovados. Você está vendo como que o Adobe Bridge ele é muito mais do que apenas um programa que exibe imagem, ele é para facilitar o seu fluxo de trabalho. Seja você fotógrafo, seja você um designer gráfico, eu recomendo demais que a partir de hoje você comece a utilizar o Adobe Bridge no seu fluxo de trabalho.
Muito obrigado para quem chegou até aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, por favor, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora. E se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E antes de terminar, eu recomendo você assistir este vídeo aqui que o YouTube está te recomendando. E eu também vou te recomendar este vídeo aqui para você dominar de vez o Photoshop. Por hoje é só, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.